Vamos falar hoje sobre Jesus, a esperança para essa geração. Jesus, a esperança para essa geração. A irmã Patrícia falou que o som está bom. O irmão Norte também deu um positivo. A irmã Helena Bezusca, Deus abençoe a vida de vocês. Solange, Deus abençoe. Glória a Deus. A irmã Solange também está comentando que faleceu um pastor lá na Paraíba. Infelizmente são muitas pessoas que estão falecendo por dia. Isso a nível de Brasil e de mundo. E quando falece uma pessoa que parece que não é da nossa família, essa pessoa parece que não tem nenhum contato conosco, muitas vezes nós não damos tanta importância. Isso é natural do ser humano. Mas quando você perde alguém que é do teu meio, da tua família, dos teus amigos, do teu círculo de relacionamento, aí você sente, você vê realmente que é difícil a situação. Mas como eu falei, eu acredito que Deus está no controle da situação. Estamos vivendo aí os sinais, o cumprimento da volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que está acontecendo hoje, coronavírus, essa pandemia no mundo, a maior pandemia, eu acredito, que já aconteceu na face da terra. Isto aí é um sinal para mostrar e evidenciar realmente que a Bíblia está se cumprindo. É Mateus capítulo 24, Lucas 21 e Marcos 13 cumprindo-se na íntegra, mostrando que Jesus Cristo vai voltar. Glória a Deus. Nós cremos nisso, por isso estamos aí, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Senhor, Salvador, Jesus Cristo. O texto que eu quero ler nessa noite está em Jeremias capítulo 17, versículo 7, que diz assim: Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus ou no Senhor, cuja fé está no Senhor. A Bíblia King James diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Jeová, ou Iavé, cuja fé está no Senhor. Glória a Deus por esta palavra. Repetindo então, bendito o homem, o ser humano, cuja esperança está no Senhor. Nessa noite queremos meditar com os irmãos, com aquele que está assistindo aí nesse momento, com a tua família, com a tua casa, no tema Jesus, a esperança para essa geração. Quando olhamos para o livro do profeta Jeremias, nós entendemos que Jeremias foi um dos maiores profetas dentro do Antigo Testamento. Profeta este que foi chamado por Deus para profetizar num tempo difícil, em que a nação de Israel estava vivendo um período de apostasia, um período de idolatria, desobedecendo os preceitos do Senhor. Jeremias é comissionado por Deus, ainda que fosse filho de sacerdote, ainda que Jeremias fosse um jovem que estava se preparando para o sacerdócio, Deus muda tudo e faz com que ele seja um profeta. O sacerdote tinha a missão de interceder pelo povo a Deus. Jeremias agora, como profeta, ele tem a missão de levar a mensagem de Deus ao povo. Um pouco diferente, porém com uma responsabilidade muito maior, porque Jeremias agora teria que ser boca de Deus. E Jeremias vai profetizar, Jeremias vai ser boca de Deus. E o fato de Jeremias ter sido boca de Deus, um profeta, alguém que fale a verdade, fale a palavra como Deus pede para que seja falada, nós vamos entender que Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu, mais foi perseguido, mais foi caluniado, porque não dizer que Jeremias foi rejeitado, foi lançado na cova, no poço, Jeremias foi abandonado. Jeremias foi um homem considerado o profeta das lágrimas, porque ele sofreu muito, porque chorou muito por entregar a palavra como ela é, sem adulterar, sem mexer no texto e no contexto da palavra de Deus. Jeremias foi um homem que pregou realmente a verdade como ela é. Por isso Jeremias sofreu, por isso Jeremias foi muitas das vezes incompreendido pelo povo. Você vai perceber que quase que no mesmo contexto nós vamos encontrar o profeta Isaías no capítulo 53 dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então havia esse tipo de situação quando os profetas falavam. Muitas vezes o povo não acreditava. E esses homens eram cheios da glória de Deus, da presença do Senhor, tomados na plenitude do Espírito Santo. E mesmo eles sendo cheios da presença de Deus, da glória do Senhor, do Espírito Santo, você percebe que muitas pessoas não davam crédito, não davam valor, não davam atenção, não davam ouvido para aquilo que eles haviam de falar. Não diferente no Novo Testamento, Deus vai levantar pregadores
Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar homens e mulheres para trazerem e exporem a verdade. Só que você vai perceber que nem todos são aqueles que dão ouvido àquilo que Deus quer. Porque quando João está ilhado na ilha de Patmos, 90 anos depois de Cristo, quando ele recebe a revelação do Apocalipse, diz a Bíblia então que ele vai receber estas revelações e vai entregar, levar às 7 igrejas da Ásia Menor: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a mensagem que Deus entrega são mensagens que são pesadas, mas são pesadas no sentido de exortação. É uma mensagem de arrependimento, porém uma mensagem de amor. Porque quando Deus traz uma palavra de arrependimento, automaticamente Ele não quer te condenar, Ele não quer acusar e apontar o dedo. Pelo contrário, Deus quer restaurar, Deus quer mudar a situação. E assim Deus queria fazer com a sua igreja, com o seu povo, com alguns daquela igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, que estavam perdendo o foco da adoração. Só que a mensagem central das 7 igrejas da Ásia Menor pelos profetas era: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse alerta é um alerta que fica para todos nós que estamos agora, nesse presente momento, vivendo nessa situação. Por quê? Porque o contexto que estamos vivendo agora é um contexto de dificuldade. É um contexto de crises no mundo inteiro. É um contexto de mortes, de tragédias. É um contexto de imoralidade. Quando eu falo isso, eu falo de uma totalidade no mundo que estamos vivendo. Isso não está acontecendo na cidade de Ponta Grossa, muito menos no Paraná, Brasil. Não, isso está acontecendo no mundo, aonde os valores estão sendo invertidos, aonde Deus está sendo deixado de lado, aonde Deus é apenas um detalhe na vida de muitas pessoas, aonde Deus se tornou muitas vezes chacota de muitos, até mesmo pessoas blasfemando, pessoas insultando e fazendo deboches, como nós vimos no carnaval do ano passado, com o nome de Cristo, com o nome de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, até mesmo com a Bíblia Sagrada e com as coisas sagradas do Senhor. Mas tudo isso há um preço, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai ser obrigado a colher. Ninguém é obrigado a plantar, mas todavia é obrigado a colher. É a lei da semeadura. E o que nós estamos vivendo no mundo hoje não é nada mais e nada menos do que uma semeadura de tudo aquilo que o ser humano vem plantando. Muitas vezes se levantam teólogos, falsos teólogos, por que não dizer também ateus, pregando e dizendo contra e até mesmo contra Deus, pessoas falando mal de Deus, pessoas falando mal de igreja, e pessoas dizendo assim: aonde estava Deus porque permitiu acontecer tal tragédia? Aonde estava Deus quando aconteceu uma tragédia em Brumadinho? Aonde estava Deus quando aconteceu aquela tragédia em Istambul? Aonde estava Deus quando aconteceu um grande terremoto e levou várias pessoas? Aonde está Deus com tanta e tamanha mortandade que estamos vivendo hoje diante da crise do coronavírus? Eu falo para você que Deus está no mesmo lugar em que Ele sempre esteve quando teve a Primeira Guerra Mundial, quando houve a Segunda Guerra Mundial, quando houve a gripe aviária, peste negra, peste bubônica e tantas outras crises que o mundo atravessou. Aonde Deus está sentado num alto e sublime trono e tem o controle de todas as coisas. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Deus, porém, não é culpado daquilo que está acontecendo, porque o homem mesmo tem plantado, o homem mesmo tem buscado. Muitas vezes o homem tem plantado e tem colhido o resultado da sua própria ignorância, da sua própria insensatez e falta de sabedoria para com Deus. Quem são aqueles que criam a guerra? Quem são aqueles que criam as bombas? Quem são aqueles que criam muitas vezes os vírus em laboratórios? Até mesmo isso é o homem. O homem mesmo tem buscado muitas vezes, através da sua falsa inteligência sem Deus, buscando soluções, buscando muitas vezes querendo se dar bem, mas todavia causando problemas ao mundo. O desmatamento que tem hoje no mundo inteiro, que leva muitas vezes à perfuração da camada de ozônio, o aquecimento global, isso é resultado do homem. Quem está devastando a Amazônia porventura é Deus? Não, é o homem. Quem está matando os animais, acabando com as florestas, acabando e extinguindo com os animais da terra, é Deus? Não, é o próprio homem. O homem tem semeado e o homem tem colhido o resultado das suas mazelas, dos seus erros, dos seus pecados. Então talvez você está hoje passando uma grande crise
dificuldades no mundo em que vivemos, assim como nós estamos dentro desse contexto. Só que nunca nós podemos levantar o dedo, nunca podemos alçar a nossa voz e dizer assim: Deus é o culpado da situação que estamos. Não, Deus não é culpado. Deus colocou no coração do homem o livre-arbítrio. Se o homem fizer o certo, ele vai colher o certo. Se o homem fizer o errado, ele vai colher o errado. Se o homem planta maldade, ele colhe maldade. Se o homem planta ignorância, ele vai colher ignorância, e assim por diante. Então a situação que o povo se encontrava no texto em que lemos aqui, Jeremias capítulo 17, versículo 7, vai mostrar que o povo de Israel, mesmo conhecendo as leis, a vontade de Deus, aquilo que o Senhor queria para a vida deles, você vai perceber que esse povo não estava muito afim de obedecer os preceitos, de estar dentro da vontade de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que estava no coração deles. Eles estavam fazendo aquilo que vinha à sua mente. É por isso que Deus vai falar nesse mesmo capítulo 17 que maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, quando Deus fala maldito é o homem que confia no homem, Ele não está falando de um homem como amigo, de um homem como seu próximo. Ele está falando do homem como ele mesmo. Deus está falando maldito é o homem que confia em si mesmo, no sentido de que achar que ele pode fazer as coisas sem Deus. Então eu posso parafrasear para você e trazer aqui num contexto que realmente Deus queria dizer. Deus está dizendo: maldito é o homem que bate no peito e acha que ele pode viver sem Deus. Maldito é o homem que acha que ele pode resolver a situação e não depender de Deus. Ele pode fazer, ele pode plantar, ele pode casar, ele pode fazer o que ele quiser. Todavia o homem erra, porque o próprio texto vai dizer assim: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por quê? Porque eu como homem, você como homem, muitas vezes nós, se não buscar a Deus, você vai olhar e vai dizer assim: eu penso que seja assim, mas muitas vezes não é assim. Você diz assim: eu vou por esse caminho, e muitas vezes não é esse caminho. Você diz assim: eu vou tomar essa decisão, e às vezes não é essa decisão. Porque o homem enxerga aquilo que está à frente, o homem enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. Só que Deus, Ele vê o amanhã, Ele vê o depois de amanhã. Deus sabe do futuro, Deus sabe o que vai acontecer. Então quando você busca a presença de Deus, depende da presença do Senhor, tenha certeza que por mais que difícil que seja a situação, por mais que você vá por caminhos largos, caminhos difíceis, caminhos muitas vezes difícil no sentido de tribulação, problema, tenha certeza que Deus vai contigo para te dar vitória. Deus vai contigo para muitas vezes te tirar dessa situação que você está vivendo. Porque por mais difícil que seja a situação, se você tiver com Deus, você vai chegar do outro lado, você vai atravessar. O difícil é passar pela situação difícil sem estar com Deus. Porque eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo, mas José do Egito, por exemplo, José do Egito, ele vai passar por crise, dificuldade, vai ser caluniado, vai ser vendido como escravo, mas a Bíblia diz que Deus era com José. Quando Deus é com você, mas você pode passar pelo desemprego, você pode passar por uma crise no meio da família, você pode passar por crise de enfermidade dentro da tua casa, todavia Deus está contigo. Pastor, mas e se Deus está comigo? Se Deus está contigo, Ele te fortalece. Se Deus está contigo, Ele te estende a mão e te ajuda. Se Deus está contigo, Ele te dá direção. Se Deus está contigo, Ele abre as portas e abre os caminhos. Se Ele está contigo, Ele é a tua luz que vai à tua frente e vai fazer você andar por caminhos certos. Se Ele está contigo, e você não vai se frustrar, porque Deus, irmãos, tem o melhor para a tua vida. E Deus diz para muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora nesse momento: os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque às vezes nós pensamos de um jeito, Deus vem e faz do jeito dele. Às vezes você quer de uma maneira, Deus vem e faz da maneira dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não adianta discutir com Deus, não adianta argumentar com Deus e falar para Deus: Senhor, eu quero do meu jeito. Quando você ora todos os dias, eu acredito que você ora o Pai Nosso, você está dizendo assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Muitas vezes nós queremos que apenas a vontade de Deus se estabeleça, apenas a nossa vontade se estabeleça no céu. Muitas vezes nós queremos que apenas a nossa vontade se estabeleça no céu.
Só que a oração verdadeira é que a vontade do Deus que está no céu se estabeleça na terra. Então deixa Deus trabalhar. No texto em que lemos aqui, o povo não queria nada com Deus. Jeremias vai avisar aquele povo, e o aviso de Jeremias era que se aquele povo não se arrependesse dos seus pecados, não se arrependesse da idolatria em que eles estavam vivendo, e não voltassem a buscar o Senhor, eles seriam levados para um cativeiro, eles seriam conduzidos por um rei mau, um rei déspota, truculento, chamado Nabucodonosor, que ia conduzir este povo para a Babilônia, e lá iam permanecer por cerca de 70 anos. 70 anos sendo cativos, 70 anos sendo aprisionados, 70 anos estando na mão do inimigo. Só que o povo é alertado, e muitos não obedecem, muitos não dão ouvidos àquilo que Deus fala através de Jeremias. Então o que acontece? O tempo vai passando. Chega-se aí no ano 587 depois de Cristo, diz a história, diz a Bíblia, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai invadir Jerusalém, vai derrubar as muralhas, vai queimar os portões a fogo, e vai pegar e vai levar cativos aqueles jovens que estavam ali, vai levar cativos pessoas que estavam na Babilônia. Ele vai em 3 levas, ou seja, 3 levas ele vai retirar daquela cidade. A primeira leva eram os jovens mais inteligentes e mais sábios que haviam em Jerusalém. Ele vai levar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Ananias, Misael e Azarias. Ele vai conduzir estes jovens e vai levá-los ao palácio, porque os reis queriam que os jovens inteligentes estivessem ao lado deles para trazer conselhos, para trazer sabedoria, para auxiliar aqueles reis. Todavia, então, ele vai numa segunda leva. E nessa segunda leva, por volta do ano 605 a.C., ou melhor, antes de Cristo, tá certo? Ele vai lá e vai conduzir agora, dentre eles está o profeta Ezequiel. Ezequiel vai junto e vai no cativeiro. Enquanto Daniel está no palácio, na Babilônia, lá em cima, Ezequiel está lá embaixo, no rio Quebar, profetizando. É interessante notar aqui, irmãos, que Ezequiel da mesma forma vai alertar aquele povo, vai mostrar para eles que eles são como um vale de ossos secos, que eles estão mortos espiritualmente. Só que a vontade de Deus é não levar aquele povo à morte. A vontade de Deus é que aquele povo venha a ser restaurado. A vontade de Deus é que aquele povo venha a ser transformado. Por isso então Ezequiel continua profetizando no cativeiro, para que aquele povo viesse se arrepender, mesmo estando ali 70 anos dentro do cativeiro. E a vontade de Deus é essa. A vontade do Senhor é essa para mim e para a tua vida. É que o povo dele venha buscar a Ele. É que o povo do Senhor venha realmente buscar o seu Senhor. Porque Deus é a esperança para essa geração. Jeremias capítulo 17 que lemos aqui diz assim: bendito o homem, ou seja, feliz é o homem, o ser humano, que deposita confiança no Senhor, que confia em Deus. E a palavra nessa noite é essa. Eu não quero me ater aqui agora ao contexto, ao texto em específico, a história de Jeremias, mas quero aqui pregar em cima desse tema: Jesus, a esperança para essa geração. Alguém vai dizer assim: mas pastor, você não estava falando do Antigo Testamento? A palavra aqui diz assim: bendito é o homem que confia no Senhor. A palavra Senhor vem da língua hebraica Adonai, e Adonai é aquele que é o dono de todas as coisas. Só que o Senhor é o mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo diz em João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus e o Pai são o mesmo. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio para a nossa geração. Jesus veio na dispensação da graça. Jesus Cristo se fez homem e habitou entre nós. E a palavra nessa noite é, irmãos, Jesus ele é sim, ele veio como esperança para essa geração. E nesta noite eu quero dizer para você, irmãos, qual a esperança dessa geração? Será que existe esperança para a geração que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Será que existe esperança para essa geração que não quer nada com Deus? Para essa geração que caminha a passos largos para um abismo, muitas vezes negando a Deus e negando a existência do mesmo? Será que existe esperança para famílias que estão destruídas pelo vício das drogas,
famílias que estão sendo separadas pelo adultério, pela prostituição e pela imoralidade. Será que existe solução para lares, casamentos e famílias que estão hoje vivendo em crise? Qual é a esperança para essa geração? Qual é a esperança de um jovem que está vivendo hoje sendo dominado pelos vícios das drogas, em especial pelo crack? Qual é a esperança para lares que nesse momento estão decidindo destruir, se separar, cada um ir para um lado? Qual é a esperança para pessoas que nesse momento estão talvez numa cama de hospital, hospitalizadas, aguardando simplesmente chegar a hora de falecer? Será que existe esperança? Nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada e eu me apego ao texto que eu li nesta noite, Jeremias 17:7. Bendito o homem cuja esperança está no Senhor. Eu digo para você que a esperança, primeiramente a esperança para a tua casa, para a tua família. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo um homem conhecido na Bíblia como o homem gadareno. Por que gadareno? Porque ele habitava numa região de 10 cidades. Ele estava nessa região de 10 cidades e um dia ele foi dominado por espíritos malignos de Satanás. Espíritos estes que faziam com que esse homem se cortasse, faziam com que esse homem se autoflagelasse, que morasse em cemitério. Era um verdadeiro moribundo, uma espécie de andarilho mendigo que andava pelas ruas. A Bíblia vai falar em Marcos capítulo 5 sobre o homem gadareno, o homem que tinha legião de demônios dentro do seu corpo. A Bíblia falando desse homem gadareno, um dia o demônio tirou ele de dentro da sua casa. Ele estava lá com a sua família, ele estava lá vivendo com os seus. Mas através das tribulações que começaram a acontecer dentro daquele lar, aquele homem foi conduzido fora da sua casa. Porque a primeira estratégia do inimigo para destruir a vida de uma pessoa, primeiramente ele vai tirar ele do âmbito familiar. Ou seja, o inimigo não quer que você tenha uma família. O inimigo não quer que você tenha pais, mães, pessoas ao seu lado. O inimigo quer lhe ver sozinho. O inimigo quer lhe ver frustrado, decepcionado. Tirou do âmbito familiar, levou para fora. Agora vai acorrentar esse jovem. Esse jovem andava preso às correntes porque os homens acorrentavam ele e ninguém poderia prendê-lo. Só que ele está lá morando no cemitério. Ele está andando de dia e de noite, se cortando com pedras. Quando falo de pedras, eram pedras literais. Não diferente de jovens que hoje estão andando pelas ruas, pelos cemitérios da vida, também se ferindo com as pedras. Mas não são as pedras literais, são as pedras de crack. É a droga, é o vício. Outros jovens se ferindo e cortando seus pulsos com giletes para tentar buscar uma satisfação, para tentar preencher o vazio da alma. Outras pessoas tentando muitas vezes destruir o seu corpo com as drogas, para tentar preencher o vazio familiar, para tentar preencher o abraço de um pai, o beijo de uma mãe, o carinho de uma família. A ausência de um lar muitas vezes traz esse tipo de coisas. E esse homem chamado homem gadareno, em Marcos capítulo 5, está registrado na Bíblia, estava vivendo essa situação. Só que um dia Jesus Cristo, sabendo que ele estava lá, diz a Bíblia que ele vai atravessar o mar, vai enfrentar uma tempestade, vai do outro lado, fazer o quê? Em busca de uma alma. Jesus vai ao encontro daquele jovem. Jesus vai ao encontro dele. Quando Jesus encontra com aquele homem gadareno, automaticamente aqueles demônios percebem que é Jesus que está chegando, e aqueles demônios começam a dizer assim: o que viestes aqui nos atormentar antes do tempo? Porque o inimigo sabe que o tempo dele está contado. Só que Jesus chega ali e Jesus não quer, irmãos, falar com demônios. Jesus não quer ter um diálogo com Satanás. Jesus quer libertar aquela vida. Só que Jesus pergunta para aquele homem qual era o nome dele, qual era o nome do espírito maligno que estava dentro dele. Jesus pergunta não porque ele não sabia, pelo contrário, para que aquelas pessoas que estavam junto com Jesus viessem ver quem era a potestade maligna, a legalidade que estava na vida daquele jovem. E aquele demônio diz assim: nós somos muitos, meu nome é Legião porque somos muitos. A palavra legião dentro da Bíblia Sagrada quer dizer 6.000 soldados. Ou seja, eram mais de 6.000 demônios que habitavam na vida daquele homem. Talvez você diga se é loucura, se é coisa de gente religiosa, mas eu digo para vocês, irmãos, que demônios eles trabalham em legiões, são milhares e milhares para tentar destruir. E aquele jovem estava dominado dessa forma. Só que a Bíblia Sagrada diz que Jesus vai tocar naquele homem, vai repreender aquele demônio.
E o demônio resiste porque ele não quer sair. O demônio não quer abandonar. O inimigo não quer muitas vezes tirarmos as mãos dele de cima de uma família. É por isso que é difícil você ir pregar para um jovem que está no crack, na cocaína, na heroína. É por isso que é difícil você tirar uma pessoa que está no vício. É por isso que é tão difícil você tentar muitas vezes mudar a mentalidade de uma pessoa e fazer ela enxergar que ela está indo para o abismo, para o precipício, para o mal, caminhando muitas vezes por uma vida de falência. Porque o inimigo não quer abandonar e o inimigo cega o entendimento. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4 que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Só que Jesus vai libertar, Jesus vai tirar, vai repreender, expulsar aqueles demônios que estavam ali. Porque aquele caso do jovem gadareno era demônios. Só que quando Jesus liberta esse jovem, aquele jovem fica agora liberto, olha para um lado, olha para o outro, e percebe que agora ele não está mais andando nu, e percebe que agora naquele momento ali ele vai ser vestido, ele vai ser conduzido. E aquele jovem pergunta para Jesus se ele poderia entrar no barco e seguir junto com Jesus. Só que Jesus dá uma ordem para ele. Jesus disse assim: primeiro vá para a tua casa, para a tua família, e fala, testemunhe que grandes coisas o Senhor fez por ti. Ou seja, por que Jesus permitiu e mandou aquele jovem primeiramente voltar para casa? Jesus estava dizendo assim: é lá onde que você foi destruído, que você foi envergonhado, que Deus precisa te exaltar. É lá onde que você passou vergonha, é lá onde que Deus te tirou do teu âmbito familiar, é lá onde o inimigo triunfou sobre a tua vida, que você precisa voltar. Ou seja, a primeira ordem que Jesus vai dar, mas não é para que aquela pessoa viesse seguir Jesus, andar com Jesus, ser discípulo de Jesus, mas a primeira ordem é voltar para a família, ou seja, restituição da família novamente. Por quê? Porque a ordem do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é no lugar que ele foi envergonhado que Deus quer exaltar. É no lugar onde ele se perdeu que Deus quer dar vitória para ele. É para mostrar para aqueles que talvez olhavam e disseram assim: isso daí está perdido. Vão olhar e dizer agora assim: olha aí o que Deus fez na vida dele. Agora aqueles que olhavam para ele e diziam assim: esse daí só mora em cemitério, esse daí é um coitado, esse não é nada. Agora vão ter que olhar e dizer assim: grandes coisas o Senhor fez na sua vida. É por isso que mãe e pai que me ouvem nesse momento, não jogue teu filho na rua, não jogue teu filho nas drogas. Não diga para o teu filho assim: vai embora de casa, você não presta. Não, abrace. Faça como o pai do filho pródigo. O pai do filho pródigo, ainda que o filho saiu de casa, aquele pai, ele deixou a porta aberta da sua casa. Ele não disse: vai e não volte mais. Pelo contrário, se quiser ir, vá. Tudo bem, você não pode amarrar, mas ele foi. Só que ele estava lá no beira do caminho, ele estava lá entre porcos e um dia, caindo em si, percebeu que estava na situação difícil, resolveu voltar. E o pai estava de braços abertos para recebê-lo, beijá-lo e fazer o melhor para aquele filho. E é isso que nós precisamos fazer. E a palavra nessa noite é: Jesus é a esperança para a minha casa e para a tua casa. Jesus é a esperança para o meu e para o teu lar. Jesus é a esperança para a minha casa, para a tua casa, para a minha família e para a tua família. Jesus ainda continua sendo esperança para casamentos que estão falidos. Eu olho dentro da Bíblia Sagrada e eu vejo uma mulher samaritana, uma mulher que a Bíblia Sagrada diz que ela estava no 5º homem da sua vida, ou seja, no 5º relacionamento. E Jesus ainda vai dizer para ela assim: o homem que você está ainda não é teu. Só que Jesus vai ao encontro dessa mulher. Jesus não pega pedras na mão e diz assim: eu vou matar uma adúltera, eu vou pegar essa mulher e vou exortar ela, vou mandar ela se arrepender. Jesus não chega para essa mulher e diz assim: que vergonha, você com 5 maridos, você não tem vergonha na cara. Jesus não fala isso. Não, pelo contrário, Jesus vai falando com ela. Jesus disse assim: se você soubesse quem falava contigo, eu te daria água viva. Jesus está falando de vida, Jesus não está falando de morte. Jesus está falando de salvação, Jesus não está falando de condenação. E a Bíblia diz que Jesus começa a conversar com ela, a ponto que a conversa com Jesus, a comunhão, o diálogo com Jesus, irmãos, gera transformação. E essa mulher é transformada por Jesus. E ela sai dali aonde ela estava. Ela vai largar um cântaro cheio de água, que até então era o propósito dela, ir buscar água. Mas ela deixa a água de lado e vai então fazer a vontade do Senhor.
Ela vai falar para as outras pessoas que grandes obras fez o Senhor Jesus na vida dela, na casa dela. E esse é o propósito de Deus para mim e para a tua família, irmãos. Deus quer, Jesus Cristo pode mudar a situação da minha casa, da minha família e da tua família. Só que isso precisa começar por mim e começar por você. Porque talvez você está dizendo nessa live assim, o fulano lá em casa precisa aceitar Jesus. Talvez você está dizendo assim, porque o meu filho, porque a minha filha, porque o meu marido, porque a minha esposa precisava estar ouvindo essa palavra. Não, a mudança começa por você. Mulher de Deus, você que me ouve, quando o teu marido começar a perceber em você uma mulher transformada, ele também vai começar a ser transformado. Homem de Deus que está me ouvindo, quando a tua mulher perceber em você uma transformação, automaticamente também muitos que estão ao seu lado vão perceber e vão dizer, realmente Deus é na vida da minha esposa, Deus é na vida do meu esposo, Deus é na vida do meu filho. É você que precisa mudar, é a autorresponsabilidade. Ou seja, a mulher samaritana, quem foi mudada foi ela. Ela, automaticamente, ela foi espalhando para os outros. É por isso que o jovem gadareno aqui, depois que foi liberto, foi repreendido os espíritos malignos que estavam na sua vida, ele foi para sua casa, para mostrar que a transformação começava por ele. Depois que ele foi transformado, com certeza, irmãos, ele ia pregando, evangelizando, falando, e a vida de outros ia sendo transformada. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada vai falar de um homem, lá na cidade de Filipos, um homem que era funcionário público de César, um soldado romano, que era carcereiro. Esse homem açoitou o apóstolo Paulo, esse homem prendeu Paulo e Silas na prisão, e a Bíblia Sagrada diz que este homem, uma vida tranquila, porque trabalhando para o império era um homem que tinha uma vida sossegada. Só que em certo momento esse homem, irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos informar que perto da meia-noite vai haver um grande terremoto na cidade, mais precisamente no presídio onde eles estavam. Talvez os moradores da cidade iam dizer assim, foi um terremoto normal. Aos olhos dos homens naturais, a crise que estava acontecendo ali era um terremoto normal. Só que para aqueles que estavam dentro da prisão, que eram Paulo e Silas, louvando a Deus, cantando, louvando e cantando hinos, mesmo estando presos injustamente, para eles o terremoto não era natural. O terremoto era sobrenatural. Deus moveu a prisão aonde eles estavam. Abriu-se todas as prisões. Enquanto Paulo e Silas cantavam um hino, louvavam ao Senhor. Depois disso, diz a Bíblia Sagrada, que quando Paulo e Silas estavam louvando dentro da prisão, a Bíblia Sagrada diz que aquele homem carcereiro, ele vai tentar se matar. Por que ele vai tentar se matar? Porque ele vai pensar assim, bom, se os presos vão todos fugir, o imperador vai pegar eu e vai me matar. Então antes que o imperador me mate, eu vou me matar eu mesmo. Ou seja, eu vou me matar, eu vou acabar com a minha vida. Só que quando esse homem foi tirar a sua vida, tirar a própria vida, diz a Bíblia Sagrada que Paulo grita para ele, diz assim, não faça tal coisa. Nós estamos todos aqui, nós não fugimos. O segundo milagre dentro dessa prisão, além do terremoto, os presos que estavam ali não fugiram, obra de Deus, e disseram, nós estamos bem, nós estamos aqui. E a partir daquele momento a Bíblia Sagrada vai mostrar que aquele homem pergunta para o apóstolo Paulo, então o que nós vamos fazer para se salvar? E Paulo diz para ele assim, lá em Romanos capítulo 16, vai dizer para ele assim, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa serão salvos. Paulo está dizendo, comece por você, e depois que eles perceberem em você a transformação, toda a sua família vai ser transformada. Jesus é a esperança para a minha casa e para a tua casa. Jesus é a esperança para a nossa família. Jesus é a esperança para a nossa geração. Jesus é a esperança para a nossa geração. Eu quero que você escreva aqui embaixo agora, escreva aí, mas Jesus é a esperança para a minha família. Escreva isso. Escreva numa atitude de fé. Escreva. Quando você escreve, você está automaticamente crendo, colocando em prática. Você está assimilando isso e dizendo, Jesus é a esperança para a minha família. Escreva aí com a autoridade de Deus. Diga assim, Jesus é a esperança para a minha família. Decrete para o mundo ouvir. Jesus é a esperança para a tua família. Jeremias capítulo 17, versículo 7, o texto que estamos aqui é ainda há esperança.
para a sua casa, para a sua família, porque bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você também nessa noite, que Jesus é a esperança para a tua saúde, não é apenas para a tua família, mas para a tua saúde. Jesus é a esperança para a tua saúde. Por quê? Porque eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo que um homem chamado Ezequias, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 38, Ezequias, certo dia foi acometido por uma enfermidade mortal. O que é uma enfermidade mortal? Uma enfermidade que não tem cura. Era como se fosse um câncer maligno. Era como que se fosse também, vamos dizer que um coronavírus, que não fosse tratado. Só que Ezequias recebe o laudo dessa enfermidade do próprio Deus. Por quê? Porque o profeta Isaías vai chegar para ele e vai dizer assim: Ezequias, Deus mandou vir aqui te dizer que morrerás e não viverás. Coloca em ordem tua casa, coloca em ordem tua família, porque você vai morrer e não vai viver. Imagine você receber uma mensagem dessa. Imagine chegar o profeta para você e dizer assim: você vai morrer hoje, prepara todas as coisas aí, deixa tudo preparado, porque você vai morrer e não vai viver. Foi isso que aconteceu com o profeta, ou melhor, foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. O profeta Isaías chega para ele e diz para ele que ele vai morrer, uma mensagem de Deus. Só que naquele momento ali ele fica apavorado e ele começa a orar ao Senhor. E ele começa a dizer para o Senhor: Senhor, lembra-te que eu andei perante ti em verdade, com meu coração perfeito, eu fiz o que era reto aos seus olhos. E a Bíblia diz que o profeta Isaías já estava saindo da sala do rei, estava descendo o pátio. Quando ele estava lá no meio do pátio, a Bíblia diz que Deus vai falar ao coração do profeta Isaías novamente. E vai dizer para Isaías: Isaías, volta lá, retorna lá, entrega uma outra mensagem para o rei Ezequias. Quando Isaías vai chegando novamente até a casa do rei, ao quarto do rei, diz a Bíblia que aquele rei estava virado para a parede, chorando e orando, clamando em lágrimas pelo Senhor misericórdia, para que o Senhor não viesse tirar a sua vida. Naquele momento eu entendo e eu imagino, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino, conjecturo, que naquele momento o profeta Isaías olha para ele e diz assim: para de chorar, rei, para. E talvez aquele rei vai virando-se vagarosamente com o seu rosto cheio de lágrimas, banhado em lágrimas, e olha para aquele homem e diz assim: mas por que parar de chorar? O que aconteceu? Deus mandou te dizer que o Senhor até acrescentará mais 15 anos de vida e te livrará das mãos do rei da Síria. Ou seja, aquele homem ia morrer, irmãos. A vida daquele homem estava contada, os seus dias. Só que através da sua oração, da sua busca, do seu clamor, Deus acrescentou mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Deus pode acrescentar mais vida na vida de alguém, ainda que essa pessoa esteja no hospital, ainda que essa pessoa esteja entubada, ainda que essa pessoa já esteja recebido do médico o laudo dizendo que não tem como, não tem solução. Eu acredito que se você orar, se você buscar, se você clamar, se você pedir, Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar o laudo, Deus pode mudar o decreto, Deus pode mudar a ordem. Porque o meu e o teu Deus é o Deus do impossível. Ainda há esperança para a árvore cortada. Ainda há esperança para aquele que está na UTI. Ainda há esperança para aquele que está entubado. Ainda há esperança para aquele que está em coma induzido. Ainda há esperança para aquele que está diagnosticado pelo médico com câncer mortal. Ainda há esperança para aquele que está fazendo muitas vezes uma quimioterapia. Ainda há esperança para aquele que recebeu o laudo do médico dizendo que não tem jeito. Eu sei que Deus é soberano. O texto mostra claramente aqui a soberania de Deus. Por quê? Porque o homem ia morrer, irmãos. Ou seja, quando chega a nossa hora, quando chega a minha hora e a tua hora, nós vamos mesmo. Porque eu acredito, e está escrito no livro de Jó, que os dias do homem estão determinados sobre a face da terra. Só que acontece que, pela misericórdia de Deus, Deus pode mudar a situação. Só que Deus muda a situação e Deus faz com um propósito. Se você tem um propósito de viver para a glória de Deus,
de viver para fazer a obra dele, de viver para pregar a palavra dele, de viver para fazer algo para ele, Deus pode mudar a situação. Deus pode mudar esse clima que você está vivendo. Deus pode mudar, irmãos, essa sentença que você está passando agora. Porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Há milhares e milhares de pessoas que estão sendo recolhidas nesse exato momento. Muitas delas por esse maldito coronavírus. Só que tudo é permissão de Deus. Existem pessoas que chegaram no limite de idade que Deus permitiu. Só que se Deus tem projetos e planos na vida dessa pessoa, não é vírus que para, não há bactéria que para, não há projetos de homem, não há projeto de Satanás que pode parar aquilo que Deus quer fazer. Se Deus quer usar esta pessoa, Deus vai levantar, Deus vai curar, Deus vai fazer, porque o Senhor é o Deus da cura. A Bíblia diz em Isaías, ou melhor, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, eu sou o Senhor que te sara. Isaías 53, a Bíblia vai dizer assim, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 3, é ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. O Senhor é o Deus da cura. Ele curou Bartimeu, ele curou aquele cego de nascença, ele curou, irmãos, o leproso, ele mudou vidas, ele curou milhares e milhares de pessoas e ele continua curando. Jesus Cristo curou a minha avó de um câncer. Jesus Cristo me curou de uma dor de estômago muito grande que eu tinha, que eu não podia nem comer nada. Mas a partir do momento que eu orei, busquei a Deus com lágrimas, chorando, implorando, o Senhor curou instantaneamente. O Senhor pode curar e fazer milagres e maravilhas dentro da tua casa. Diga assim, Jesus é a esperança para a minha saúde. Coloca aí, irmãos, Jesus é a esperança para a minha saúde. Nós estaremos orando aqui pela tua saúde no final desta live. E eu creio que Deus pode fazer coisas grandes. Amém? Jesus é a esperança para a sua alma. Eu olho para a Bíblia e eu vejo um homem muito rico, abastado em dinheiro, de muitas posses, chamado Zaqueu, cobrador de impostos. Um homem que era rico, só que a riqueza dele não satisfazia a sua alma. A riqueza de Zaqueu não trazia prazer para a sua vida. O dia que ele teve um encontro com Jesus e ele percebeu, ele soube, ouviu falar de Jesus, ele entendeu que ele precisava ter um encontro com o Senhor. Porque o teu dinheiro, você pode ter muito dinheiro, e ter dinheiro não é pecado. Pecado é o dinheiro te ter. Você ter muitos bens materiais não é pecado. O pecado é você idolatrar tudo aquilo que você tem. Só que Zaqueu era um homem muito rico, só que ele percebeu que toda a riqueza dele não trazia paz, não trazia salvação, não trazia satisfação para sua alma. E ele um dia, percebendo que Jesus estava passando por Jericó, diz a Bíblia então que ele vai correr para ter um encontro com Jesus e vai subir em cima de um pé de sicômoro ou um pé de figueira brava. E ele vai ficar ali, em cima daquela árvore, para ver Jesus passar. E quando Jesus está passando, Jesus observa Zaqueu em cima daquela árvore e diz para Zaqueu assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O que Jesus estava dizendo? Jesus queria mudar a situação dele. Jesus queria mudar e trazer vida, trazer paz para a alma daquele homem. Porque eu digo para você nesta noite, Jesus é a esperança para a alma do homem. O homem tem buscado muitos recursos para trazer paz para a sua alma. O homem tem buscado nas drogas, no sexo, na prostituição, nos remédios, em muitas coisas, paz para a sua alma, até mesmo na religião. Mas o único que pode trazer paz para a alma do homem, descanso, salvação, se chama Jesus Cristo. Porque Ele é a esperança para esta geração. Jesus é a esperança para a tua casa, para a tua família. Jesus é a esperança para a tua saúde. Jesus é a esperança para a tua salvação. Jesus é a esperança para esse vazio que você sente dentro do teu coração. Jesus é a esperança para a sua vida. Como aquele homem que estava depositando a confiança no dinheiro. O dinheiro acaba, mas Jesus sempre se faz presente. O dinheiro você pode muitas vezes ter ele hoje, ter ele amanhã, mas a vida é uma roda gigante, de repente amanhã você não pode ter nada. Mas Jesus continua sendo a esperança. Você olha para a Bíblia e você vai ver um jovem que era rico, chamado jovem rico. A Bíblia diz que esse jovem rico era muito religioso. A Bíblia diz que ele temia a Deus. Certo dia ele tem um encontro com Jesus e ele faz uma pergunta, por quê? Porque ele tinha um desejo na sua alma. Ele tinha um vazio.
Que vazio era esse? Ele tinha desejo de salvação. Ele pergunta para Jesus assim: como herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele assim: é simples, cumpra os mandamentos e você terá uma vida eterna. Só que aquele jovem vai dizer assim: eu já cumpro todos os mandamentos, eu honro meu pai, eu honro minha mãe, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não digo falso testemunho, todos os mandamentos eu tenho obedecido desde que sou jovem. Aí Jesus vai falar para aquele homem assim: então falta uma coisa, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Jesus fala isso. E alguém vai dizer assim: mas então Jesus queria que esse homem vendesse tudo que ele tinha para ficar pobre para seguir Jesus? Não. Jesus estava apenas testando o coração, provando o coração daquele jovem, para ver verdadeiramente se ele queria Jesus ou queria apenas ser um religioso ou seguir Jesus pelo aquilo que Jesus poderia oferecer. Só que você percebe que aquele homem, o coração dele está nas riquezas. Ele não consegue entregar as riquezas e ele não consegue seguir Jesus Cristo. Só que Jesus é a esperança para a alma que quer vida eterna. Jesus é a esperança para famílias que hoje estão passando por crise financeira também. Jesus é a esperança. Porque Jesus, irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele tem sim solução financeira também, até mesmo para aquele que está passando por crise. Por quê? Porque eu olho para Pedro, um homem que estava passando por crise financeira. E a Bíblia diz que Jesus manda ele pescar. Olha isso, Jesus manda ele pescar, ou seja, manda ele fazer aquilo que ele sempre fazia. E fazendo o que ele sempre fazia, ele vai encontrar a solução do seu problema. Jesus manda ele pescar, irmãos, e muitas vezes também você vai olhar uma outra passagem na pesca maravilhosa, que Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus chega até ele e diz para ele assim: lança a rede do lado direito. Pedro até questiona com o Senhor: mas passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Só que Pedro ouve a voz do Senhor e ele lança aquela rede. E diz a Bíblia, irmãos, que ele, lançando a rede, segundo a palavra do Senhor, ele pescou muito, ele teve uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque Jesus estava na sua vida, obedeceu a voz do Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, irmãos, faça aquilo que Jesus está mandando, faça aquilo que Jesus coloca para a tua vida. Eu tenho certeza que a tua família tem esperança, que as tuas finanças têm esperança, que a tua saúde tem esperança, que a tua alma tem esperança. A minha vida teve esperança quando eu coloquei a fé em Jesus Cristo. Quando eu aceitei Jesus, a minha vida era uma vida miserável. Miserável no sentido porque eu era um jovem que andava perdido, era um jovem que andava sem Deus, era um jovem, mas que não estava nem aí para a família, era um jovem que não estava nem aí para as coisas de Deus. Eu debochava dos crentes, eu debochava de evangélico, eu não queria saber de nada disso. Minha mãe orava por mim, mas eu não queria nem se interessar por aquilo que a minha mãe orava. Eu não estava nem aí com Deus. Só que há esperança para as famílias, sim. Por quê? Porque minha mãe continua acreditando e orando, buscando. Continua acreditando que Jesus é a esperança. E chegou um certo momento, eu vou resumir aqui, eu já contei esse testemunho várias vezes. Chegou um certo momento que teve um culto na minha casa. E nesse culto na minha casa, uma mulher estava pregando. E essa mulher estando pregando a palavra, eu aceitei Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador. A partir dali minha vida foi mudando gradativamente. Não foi assim do dia para a noite. Foi gradativamente, foi transformando-nos. Foi transformando. A minha vida foi mudando. E quando a minha vida estava mudada no sentido que eu havia saído daquele mundo de drogas, de vício, de imoralidade, de maldade, cegueira espiritual, eu estava com mandato de prisão. Por que mandato de prisão? Por causa de brigas, confusões, muita confusão entre gangues, brigas, esse tipo de situação. O que aconteceu? Eu fui para a presença do juiz, eu com um amigo meu, e o juiz disse assim: olha, não tem mais nada de acusação contra vocês. Não tem nenhuma acusação contra vocês, porque foi retirado toda a queixa contra vocês. Eu saí dali feliz, louvando a Deus, irmãos, agradecendo ao Senhor. Só que não foi só isso, eu estava desempregado. Aí eu comecei a buscar com Deus: Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso de um trabalho. 15 dias orando e jejuando, pedindo um emprego e buscando um emprego, correndo atrás do emprego. Só que aconteceu que passou 15 dias orando, buscando. Quando foi no 15º dia, no horário do meio-dia, tocou o telefone de casa. Nesse tempo eu ainda morava com a minha avó. Eu atendi o telefone e fazia alguns minutos que eu tinha entregado um jejum que eu havia feito, porque eu estava jejuando e orando, buscando o emprego do Senhor. Tocou aquele telefone, eu atendi
Era um homem perguntando para mim se eu queria trabalhar com ele. Eu falei, eu quero sim. Aí ele falou, então você precisa vir aqui na empresa, tal dia, assim, 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 e você vai começar a trabalhar comigo. Aí o que aconteceu, eu contei para minha avó, falei, ó, vó, acabei de entregar o jejum como o propósito que eu fiz de 15 dias para achar um emprego. Quando deu o 15º dia, eu fui lá, entreguei o jejum, e no 15º dia eu recebi a porta de emprego. Só que tem muito mais. Por quê? Porque quando eu fui buscar o emprego, aquele homem que havia me ligado, sabe quem que era aquele homem? Aquele homem era o meu patrão, que foi meu patrão por 15 anos. Ou seja, aquele homem era um pastor, que naquele momento ainda não era pastor, era um amigo meu que futuramente ele foi se tornar pastor, o pastor Arthur. Ou seja, o pastor Arthur, comecei a trabalhar com ele. E trabalhei com ele durante 14 para 15 anos. Fiquei naquele mesmo emprego, 14 para 15 anos. E aquele emprego foi um lugar onde Deus me moldou, Deus transformou. E não foi só isso, porque durante aquela semana que eu havia achado emprego, dali aqueles dias eu comecei a trabalhar e eu comecei a falar para Deus, Senhor, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor me livrou de ser preso. O Senhor me deu um trabalho. Agora eu preciso de uma companheira do meu lado, eu preciso de uma namorada, porque eu não quero ficar sozinho. E olha aqui, talvez alguém vai me criticar e falar assim, pastor, mas Deus não fica dando namorada para ninguém, isso é livre-arbítrio, eu também creio nisso. Só que a oração que eu fiz foi o seguinte, eu disse assim, Senhor, eu preciso de uma namorada segundo a tua vontade, aquela que seja da tua vontade, aquela que o Senhor tenha a melhor preparada para mim. Eu não escolhi loira, nem escolhi morena, nem escolhi pobre, nem escolhi rica, nada disso. Eu falei, Senhor, me dá uma esposa que seja da tua vontade para a minha vida. E apareceu na minha vida dali uns dias, irmãos, a minha esposa, que graças a Deus estou com ela até agora, a irmã Daniele. Até por sinal, a mãe dela está aí assistindo a live, irmã Vera. Deus abençoe, irmã Vera. A senhora é uma bênção, em nome de Jesus. E eu comecei a namorar com a minha esposa em termos de um ano. Um ano eu namorei, noivei e casei para a glória do Senhor. Porque Deus deu uma família. O que Deus está falando para nós? Mas Deus é a esperança para essa geração. Jesus é a esperança para essa geração. O que eu quero dizer para você é que Jesus, além de mudar a tua alma, além de Jesus pode curar o teu corpo físico, além de Jesus Cristo poder trabalhar na tua vida financeira, além de Jesus Cristo livrar você de muitos males, Ele pode te dar uma família, Ele pode abençoar a tua casa. Eu sei que talvez se fosse assim, simples assim para todo mundo, Deus pode fazer na vida de todo mundo. Só que tem uma busca que você precisa fazer. Mas não apenas uma busca. Talvez você vai dizer assim, pastor, mas eu tenho buscado muito, eu tenho orado muito, eu tenho clamado muito e parece que nada tem acontecido. Só que aí vem também a perseverança. A minha mãe orou por mim durante 9 anos. Eram 9 anos eu chegando de madrugada. Eram 9 anos eu não querendo ir para a igreja. Era 9 anos eu só indo para o fundo do poço, para o precipício. E muito mais do que isso, eu tenho amigos meus que as mães deles oraram muito mais por eles. Você vai ver dentro da Bíblia Sagrada, de homens que passaram por anos e anos e anos, passaram por prova, passaram por dificuldade, famílias que passaram por anos. Só que chega o tempo, o Senhor faz a coisa certa, o Senhor trabalha. Deus trabalha. Deus não desperdiça nenhuma oração. Todas as tuas orações que você tem apresentado para Deus não caíram por terra. Eu acredito que todas essas orações estão na presença do Senhor. Só que ela tem um tempo para se cumprir. E tem muitas vezes que nós damos uma legalidade para que essa oração não venha cumprir. Porque da mesma forma que eu oro hoje, Senhor abençoa, amanhã muitas vezes eu digo assim, Senhor não abençoa mais. Da mesma hora que eu creio hoje, muitas vezes tem muitas famílias que já não creem mais amanhã. Da mesma forma que você agradece hoje, muitas vezes amanhã você está maldizendo. Mas eu digo para você em nome de Jesus Cristo, Jesus é a esperança para essa geração. Eu acredito sim que Jesus é a esperança para essa geração. A esperança da nossa geração não está no presidente da república, não está no governador do estado, não está no novo prefeito ou prefeita da cidade. A esperança da nossa geração não está nas vacinas que estão vindo. A esperança da nossa geração, irmãos, não está nos projetos que o governo está fazendo. A esperança da nossa geração está em Jesus Cristo.
Por isso Deus, há muitos anos atrás, há quase que 3.000 anos, ou muito mais do que isso, falou para um homem Abraão chamado assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, que eu fartei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E Deus fala assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê, irmãos? Porque estava falando de Jesus, que na pessoa de Jesus Cristo todas as famílias da terra podem ser abençoadas. Eu acredito nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é a esperança para a nossa geração. Eu creio que Jesus é a esperança para a nossa alma, como foi para Zaqueu, como foi para aquele jovem rico, como foi para a minha vida. Jesus é a esperança para o ministério de alguém, para o ministério de um pregador, para o ministério de um pastor, como foi para Paulo, como foi para João Marcos, como foi para Pedro. Eu poderia entrar nessa questão aqui, mas não vou entrar. Jesus é a esperança para a nossa casa, como foi para a casa do carcereiro, como foi para a casa da samaritana, como foi para a casa daquele homem gadareno. Jesus é a esperança, irmãos, para a cura e para a saúde dentro do teu lar, como foi para o rei Ezequias, que já estava condenado à morte e Deus deu mais alguns anos de vida. Como foi para a mulher do fluxo de sangue, já tinha gastado tudo com médicos, tinha desperdiçado tudo que ela tinha de bens materiais correndo atrás de saúde, mas o dia em que ela tocou verdadeiramente com fé, tocou com a sua alma em Jesus Cristo, ela recebeu instantaneamente a sua cura. A Bíblia fala daquele leproso, que ele não foi e pediu para o Senhor Jesus a sua cura, ele foi simplesmente e adorou. E quando ele adorou, o Senhor disse para ele assim que ele recebesse a sua cura, ele foi curado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos nessa noite. Deus abençoe a sua casa. Para quem está chegando agora, o texto que lemos nessa noite foi Jeremias capítulo 17, versículo 7. Bendito o varão cuja esperança está no Senhor. E eu deixo essa palavra para todos aqueles que estão me ouvindo. Bendito seja você, que a tua esperança não está no dinheiro, não está nos bens materiais, não está na sabedoria humana, que a tua esperança está no Senhor. Amém? Que Deus abençoe todos nós, irmã Araci, irmã Helena, William Moreira, glória a Deus, irmã Fernanda, irmão Norton, irmã Sônia, irmão Manuel Vieira. Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês, irmã Vera. Vamos orar, irmãos. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas pessoas que nesse momento estão enlutadas. Como falei, ontem morreu um pastor muito conhecido aqui na cidade, pastor da Vila Aberta, pastor Mercer, muito conhecido. Eu já tive a oportunidade de fazer um programa de rádio com ele uma vez, de pregar a palavra, e que o Espírito Santo esteja consolando os familiares. Eu quero pedir oração também por um amigo de ministério, pastor Vanderlei. Pastor Vanderlei, pastor do Alto Estrada. Ele está internado ali no hospital regional, está entubado e o estado dele está instável ainda. Hoje ele passou por uma traquetomia para melhorar a respiração. Mas vamos pedir para que o Senhor, irmãos, esse Deus que nós estamos falando aqui, o Deus que acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, tenha misericórdia dele, das orações da família dele, e que se esse Deus tem um propósito na vida dele ainda, eu acredito que Deus pode mudar a situação. Então vamos orar pela vida do pastor Vanderlei, vamos orar pela família dele, vamos orar por ele, para que o Senhor restaure a saúde do seu servo. Eu peço oração também por um jovem, uma criança chamada José, que é filho de uma amiga nossa, que está passando por um momento de turbulência também, de enfermidade, para que o Senhor dê vitória. Vamos orar por ele, irmãos. Vamos orar pela irmã Elaine, esposa do pastor Doni Fortes, que também está hospitalizada, passando por uma enfermidade grave. Que o Senhor tenha misericórdia. Pelas famílias que estão pedindo oração aí. Também orar pela minha casa, pela minha família, orar pelo meu sogro, orar pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, orar pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu peço oração pela minha sogra, pelo meu sogro, pelos meus cunhados. Que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe, que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, e em especial orar para que o Senhor venha consolar essas famílias que estão enlutadas nesse momento. Agora há pouco eu recebi a notícia, até falei no início da live, da morte de mais um amigo meu, um conhecido,
amigo de tempos atrás, agora já não tinha muito contato, mas é conhecido tempos atrás, o Matos ali da academia Arena Fight, que treina Vale Tudo, treina Muay Thai, é mestre de Muay Thai, de artes marciais aqui em Ponta Grossa, muito conhecido, que acabou falecendo também, mais uma vítima desse coronavírus. Nós sabemos, irmãos, que essas pessoas que se vão é permissão de Deus. Deus está no controle da situação, é permissão de Deus. Veja bem, permissão. Não significa que Deus tirou a vida. Não, Deus não é assassino, porque Deus dá vida, mas Ele permite que a vida vá também, porque Ele é dono de todas as coisas. Amém? Ele é soberano. Então eu peço para que você esteja orando. Não cabe a nós estar aqui perguntando para Deus o porquê, e sim para quê. Qual o propósito? Que Deus esteja abençoando a cada um. E eu peço para que você ore comigo nesse momento. Vamos orar pelas famílias que estão precisando de oração. Amém, irmãos? Famílias que estão enlutadas, vamos precisar orar cada vez mais, pedindo graça de Deus para enfrentar esses momentos que nós estamos passando. Então eu peço oração por todos esses irmãos aí. A minha irmã Edirlete aqui pedindo oração pela sua família, que também está precisando das nossas orações. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Vamos orar e se cuidar e pedir para que a graça de Deus esteja sobre nós. Manuel Vieira, peço oração pela minha família. Amém, irmãos? Vamos orar pelas famílias nesse momento, porque o inimigo tem ódio, o inimigo tem raiva, o inimigo odeia as famílias porque ele não tem uma família. O inimigo odeia porque ele não tem um pai para abraçar, porque ele não tem um filho para abraçar, porque ele não tem um filho para sentar no colo dele, ele não tem um filho que beija o rosto dele, porque um dia ele foi destituído da glória de Deus. Por quê? Mas porque foi rebelde ao Senhor. É por isso que ele tem ódio da família, porque ele não tem uma, ele quer destruir as famílias. Só que o Senhor Jesus Cristo nos chamou como igreja e nos fez família, nos fez assentar entre famílias, e Ele ama a família. Por isso que Deus, quando criou o homem no jardim do Éden, a primeira criação de Deus é de uma família. Não é bom que o homem esteja só. Uniu Adão e Eva e tiveram filhos. Quando Jesus foi fazer o primeiro milagre dentro da Bíblia Sagrada, sabe aonde ele foi? O primeiro milagre? O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar mortos nem levantar paralíticos. O primeiro milagre foi dentro de uma casa, num casamento, porque ele ama a família. Sabe como que a Bíblia, a história bíblica vai acabar? Com um casamento. O casamento de Cristo e da sua igreja, porque nós somos a família de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que tem todo o poder, Espírito Santo, nesta noite, Senhor, Deus, eu estou orando aqui, eu sei que a minha voz está chegando em vários lugares, mas eu creio que o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor é o Deus onipresente, o Senhor é o Deus onisciente que ouve todas as orações, conhece todas as coisas. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia daqueles que nesse momento estão sofrendo a dor do luto, daqueles que estão passando pela dor de ter perdido um ente querido. Espírito Santo Consolador, consola os corações, dá força para as famílias passarem por esse momento difícil, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço também por aqueles que estão hospitalizados. Pai, entra com providência na saúde do pastor Vanderlei, que está lá, Senhor, entubado naquela situação difícil. Alcança ele lá naquele lugar, Senhor. Repreende aquela bactéria, repreende, Senhor meu Deus, as bactérias que estão no corpo deles, os vírus. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o teu poder, Pai, esteja na vida do teu filho lá, que o Senhor venha acrescentar vida, saúde, força para que teu filho continue fazendo a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos pela vida do José, aquela criança, Senhor, que tu venha repreender todo mal no corpo físico daquela criança, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, a vida da irmã Elaine, Espírito Santo. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre. Eu creio que o Senhor pode, Pai, assim como o Senhor levantou um paralítico de nascença, assim como o Senhor cura cegos, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na vida da tua filha e repreender aquela enfermidade em nome de Jesus. Faz o milagre para a glória do teu nome, Senhor. Não é no meu nome, não é no nome de pastor William, é no nome de Jesus que tem todo o poder. Querido Deus, nós unimos em oração agora pelas famílias, Pai. Querido Espírito Santo, pela família da irmã Helena,
pela família da irmã Vera, do meu sogro, do irmão Francisco, pela família, Senhor meu Deus, de cada ouvinte que está aqui comigo nesta live. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja visitando lares, casas, Pai, entrando em casamentos, entrando em famílias, dando saúde para os teus filhos, abençoando Deus com graça. Senhor, que o Senhor verdadeiramente seja esperança para estas famílias, para estas casas, Senhor. Deus de glória, livra do mal, livra de todo o ataque diabólico, Pai, de obras de macumbaria, feitiçaria, repreende, em nome de Jesus Cristo. Que a tua mão forte e poderosa, Deus, esteja alcançando famílias agora. Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja trabalhando agora em vidas, Pai, trazendo paz. Traz paz, Espírito Santo. Traz a tua paz dentro desse lar, Senhor. Traz a tua paz dentro desta casa, querido Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tira toda a contenda, toda a briga, toda a confusão. Trabalhe, Espírito Santo de Deus, em cada lar, cada casamento, cada família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. Glória a Deus. Que a irmã Marinéia seja abençoada por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus entre com providência na vida dela. Que Deus entre com providência também na vida da irmã Maria Neuza. A irmã Márcia Canova, lá da cidade de... Não estou lembrado do nome da cidade agora. Que a irmã se eu não me engano, é Piracicaba, não é? Que Deus abençoe. Vamos orar aí pela irmã Maria Neuza. Que Deus abençoe em nome de Jesus, pela família da irmã Márcia, pela família da irmã Joseni, em especial a Marinéia. É aquela jovem que você pediu oração ontem, né? Lá no grupo das irmãs. Uma situação bem grave, no sentido moral. Que Deus dê graça, que Deus tenha misericórdia, que o Espírito Santo convença do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo pode curar enfermidades físicas e enfermidades na alma. É só Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Só Ele que trabalha, porque às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Deixa Deus trabalhar. Não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe Eneida Freitas. Deus abençoe Eneida. A Eneida, o Aldo Alberto, o Ulisses, a Priscila. Um abraço para todos vocês.